Bom é o Senhor e grande a sua misericórdia. Que Ele abençoe você. Vamos à Bíblia? Salmo 27, verso 1. Está escrito assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Lindas palavras de Davi. Vou repetir: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Demonstrando muita coragem, né? Você sabe que quando a gente pensa em coragem, muitas vezes nós imaginamos pessoas assim, destemidas, que não sentem nenhum tipo de medo diante dos perigos. Mas a Bíblia nos mostra que a verdadeira coragem não é a ausência do medo, e sim a confiança em Deus, mesmo quando o medo existe. Um dos exemplos mais marcantes disso é exatamente a história de Davi. Lembra do conflito de Davi quando ainda era um jovenzinho contra o gigante filisteu Golias? Uma narrativa conhecida até por, quem pouco ler a Santa Bíblia. O cenário era assustador. De um lado o exército de Israel, do outro lado os filisteus. Entre eles, Golias, um gigante experiente na guerra, armado da cabeça aos pés, desafiando diariamente os israelitas. O texto bíblico nos diz que todo o exército de Israel, inclusive o rei Saul, todos estavam dominados pelo medo. Homens treinados para a batalha tremiam diante daquele inimigo aparentemente invencível. Exatamente nesse contexto que surge Davi, ainda jovem, pastor de ovelhas, sem armadura, sem espada, sem experiência militar. Aos olhos humanos, ele era a pessoa menos indicada para enfrentar o gigante. Mas Davi enxergava a situação por outra perspectiva. Enquanto todos viam o tamanho de Golias, Davi via o tamanho do seu Deus. Ele não confiava em sua força, em sua habilidade ou em sua coragem natural. Sua confiança estava no Senhor dos Exércitos. A vitória de Davi não aconteceu porque ele era mais forte ou mais inteligente, mas porque ele sabia quem estava ao seu lado. Anos depois, esse mesmo Davi se tornaria um grande salmista. E exatamente aqui no Salmo 27, Davi revela o segredo daquela coragem que o fez enfrentar o gigante. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Davi sabia que a presença de Deus iluminava seus caminhos. Era a presença de Deus que o livrava do perigo e era a fortaleza da sua vida. Essa verdade continua atual. Nós também enfrentamos nossos gigantes hoje, não é? Problemas que parecem maiores do que nós. Medos que nos paralisam, desafios que nos fazem duvidar da nossa capacidade. Muitas vezes, como o exército de Israel, nós olhamos para a situação e esquecemos de olhar para Deus. Mas quando nós colocamos o Senhor à nossa frente, o medo perde a força. Estar com Deus não significa que nunca teremos lutas, mas significa que nunca lutaremos sozinhos. A coragem cristã nasce da certeza de que o Senhor está conosco. Quando Ele é a nossa luz, salvação e fortaleza, nós podemos avançar com confiança, mesmo diante dos maiores desafios. Deus abençoe você. Vamos para frente em nome de Jesus, porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Por isso, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Se você quer aprender mais sobre coragem e fé, eu quero lhe recomendar essa linda edição da revista Esperança, Marcadas pela Fé. Aqui nós temos o exemplo, ou as histórias inspiradoras de mulheres corajosas mencionadas na Santa Bíblia. Sem dúvida, o exemplo dessas mulheres nos inspira
a termos a mesma confiança de Davi e a seguirmos pela fé em Deus. É só você pedir a revista que a gente lhe manda, tá bom? Entre no site novotempo.com/escola bíblica. Faça seu pedido e a revista Marcadas pela Fé chegará gratuitamente às suas mãos. Vamos orar? Pai querido, estamos aqui, Senhor, e te agradecemos por tua palavra que nos inspira a confiarmos em ti em toda e qualquer circunstância. Ajuda-nos, Senhor, a seguirmos o exemplo de Davi e de tantos outros homens e mulheres do passado e do presente que nos inspiram. Oramos em Jesus. Amém.